E assim, a mentira sussurrada ergue sua obra-prima, a dúvida. Não a dúvida libertária dos filósofos que questiona para encontrar verdades mais profundas, não! Esta é uma dúvida cáustica, um ácido que não corrói as grades da sua prisão, mas sim os seus dedos que tentam agarrá-las. É uma engenharia psicológica de precisão cirúrgica. Se o objetivo não é negar o que você sente, isso seria óbvio demais. Seu triunfo é mais sutil, mais perverso. Criar um abismo entre a sua experiência visceral e a realidade autorizada. Você sente o cansaço nos ossos, um peso que é mais do que físico, é existencial. É o esgotamento de uma corrida onde a linha de chegada se move a cada passo. E a voz, agora internalizada, sussurra: falta de disciplina. Ela pega o seu esgotamento e o transforma num pecado moral. Você não está sendo explorado, você está sendo fraco. A solução não é descansar, é se explorar mais. É acordar mais cedo, meditar, otimizar, produzir, até que o colapso seja a única prova que sobra. Você sente a angústia, um vazio que se abre no peito após consumir o banquete de imagens e promessas. É um luto por algo que você nem sabe nomear. E a voz ecoa com uma falsa piedade. Ingratidão. Olhe para tudo que você tem. Olhe para a tela, para as migalhas de entretenimento e consumo. Como ousa sentir um vazio? A culpa é a algema final. Você se sente mal por se sentir mal. Um looping infernal de autoflagelação. Aqui reside o cerne do mecanismo. A culpa é deslocada. A falha nunca é da estrutura, do edifício invisível que dita as regras do jogo. A falha é sempre sua. Você não é resiliente o suficiente, você não é grato o suficiente, você não é positivo o suficiente. É a mais pura e cruel aplicação do que Foucault desvendou, a biopolítica. O poder que não pune corpos, mas administra a vida. Ele gerencia sua saúde, seu bem-estar, sua produtividade. E se você adoece, o problema não é o ambiente doente, é a sua biologia falha, a sua mente fraca. Você é o caso patológico a ser corrigido. Byung-Chul Han leva isso adiante. A sociedade do cansaço não é comandada por um não externo, mas sim por um sim esmagador. Yes, we can! Se torna you must. Você deve ser seu próprio carrasco. Você se explora acreditando que está se realizando. E quando o corpo grita, você o silencia com mais exigência, como um fazendeiro que chicoteia um animal exausto, convencido de que a preguiça é o problema. Schopenhauer, em sua lucidez sombria, entendia isso. O mundo é vontade, uma força cega e insaciável. E essa vontade hoje se veste de positividade tóxica. Ela não te diz para se conformar, ela te diz para superar seus limites, seus sentimentos, sua humanidade. A vontade te consome e te convence de que a fome que você sente é um sinal de seu próprio fracasso em se alimentar de forma adequada. O gaslighting coletivo te aprisiona em um labirinto de espelhos onde a única imagem distorcida é a sua. Você bate contra o vidro e te dizem que o problema é a força do seu soco, nunca a solidez da parede invisível. Mas eu te pergunto, quando foi a última vez que você considerou que a parede é que é o problema? Quando você olhou para a sua exaustão e pensou, e se isso for uma resposta sã a um mundo insano? Quando você encarou a sua angústia e ponderou, e se esta dor for a prova de que eu ainda tenho um coração e não uma máquina?
Desconfiar dessa culpa internalizada é o primeiro passo para desmontar a engrenagem. Parar de perguntar o que há de errado comigo e começar a indagar que jogo é esse que eu estou jogando e quem escreveu as regras. É um ato de rebeldia existencial confiar na sua própria fadiga. É um manifesto político confiar na sua própria angústia. Elas não são a inimiga. Elas são os últimos mensageiros da sua verdade, tentando furar o bloqueio da dúvida que te implantaram. Escute-os. Eles não mentem. Você ouve? É quase imperceptível. Um zumbido de fundo na sua própria mente. Um sussurro que se infiltra nos intervalos do seu pensamento, no silêncio entre um respiro e outro. Talvez você esteja vendo demais. Essa é a primeira sentença do feitiço. A semente da dúvida não sobre o mundo, mas sobre os seus próprios olhos. Eles te mostram o cansaço nos olhares, a fissura nas promessas, o vazio no excesso. Mas o sussurro vem. Confia em mim, não neles. O problema é o seu foco, é a sua lente embaçada. Então você esfrega os olhos e duvida da própria retina. Talvez o problema seja sua sensibilidade. Ah, essa é a facada mais brilhante, a que te desarma com um elogio venenoso. Eles pegam a sua capacidade mais nobre, a de sentir o mundo em suas nuances de dor e de beleza, e transformam num defeito de fabricação. Como se você tivesse nascido com uma pele a menos, sangrando com ventos que para outros são apenas brisa. E você, coitado, começa a se envergonhar do seu próprio sangue, das suas próprias lágrimas, pede desculpas por sangrar. E o remate, o golpe de misericórdia que vem com um sorriso e uma palmadinha nas costas? Afinal, o mundo não é tão cruel assim, né? É a pergunta que não é pergunta. É uma afirmação disfarçada de curiosidade. Um teste de sanidade. Quem discorda, automaticamente se declara louco. Quem sente a crueldade sutil, a violência suave, o desgaste silencioso, é taxado de frágil, inadaptado. Isso não é um acidente, é uma tecnologia ancestral aplicada na alma. É o que Foucault via nos mecanismos de controle, o poder que não precisa mais de grilhões, basta definir o que é normal e patologizar tudo que escapa. Quem está fora da norma é o sensível, o paranoico, o que vê demais. É a violência da positividade de que fala Byung-Chul Han. O mundo não te diz mais não. Ele te diz sim, mas... Sim, você pode sentir, mas não exagera. Sim, você pode ver, mas talvez esteja projetando. Ele te explora, te consome e depois te vende o analgésico para a dor que ele mesmo causou. E você agradece. E o mais genial, eles não precisam gritar. O sussurro é tão baixo que se funde com a sua própria voz interior. A dúvida deixa de ser externa, ela é você. Você se torna o próprio carcereiro da sua percepção. Você começa a se policiar, a reprimir o incômodo, a achar que o problema é a sua falta de resiliência. Você se desculpa por sentir frio num quarto onde desligaram a aqueceição. Pede desculpas por ter fome num banquete onde só servem imagens. Mas eu vou te contar um segredo que esse sussurro não quer que você ouça. A sua sensibilidade não é um defeito, é um instrumento de precisão. A sua angústia não é um mau funcionamento, é um sinal de que você ainda está vivo, ainda está conectado a uma verdade que tentaram desconectar. Nietzsche já bradava: tornai-vos quem sois. E quem sois? É aquele que sente, que questiona, que se recusa a anestesiar a própria alma. A sua dor é a prova irrefutável de que há algo para ser curado. A sua desconfiança é o último bastião da sua intuição. Não confie no sussurro, confie no grito mudo do seu corpo, confie no nó na sua garganta,
Confie no vazio no seu peito que nenhuma distração preenche. Essas são as suas pistas, o mapa da mina para sair da caverna. O primeiro ato de rebeldia é parar de pedir desculpas por sentir. O segundo é começar a confiar na única coisa que nunca mentiu: o seu próprio corpo, o seu próprio osso, o seu próprio coração, ainda que partido. O sussurro quer que você duvide disso. Não o deixe. E então você é colocado diante do espelho distorcido. Eles não tentam mais negar a sua realidade. Isso é primitivo. A estratégia evoluiu. Agora, eles a substituem. Eles te mostram felicidade em alta resolução, um espetáculo de sorrisos filtrados, corpos esculpidos, conquistas brilhantes. É a estética da realização, um banquete visual onde você sempre chega atrasado e faminto. E te vendem os antídotos para sua própria existência. Propósito, embalado em cursos de fim de semana. Equilíbrio, como mais uma tarefa a ser riscada de uma lista. Positividade tóxica que cala sua dor com um pensa positivo, tão oco quanto um sino rascado. É uma calmaria fabricada, um mar de plástico onde nenhuma onda verdadeira se levanta. E toda essa serenidade imposta tem um preço clandestino, um tributo que você paga sem sequer perceber: a tua lucidez. Sim, sua lucidez. Aquela faculdade interior aguda e um pouco sombria que te permite ver os fios que movem os fantoches, que sente o cheiro de podre por baixo do perfume caro, que percebe o vazio no centro do furacão de atividade. O sistema, em sua forma mais madura e insidiosa, não quer te convencer com um único argumento. Isso geraria resistência. Ele não quer que você acredite em uma única mentira. Ele quer que você não acredite em nada. Nem nele, nem em você. Ele quer a confusão. Byung-Chul Han ilumina este ponto. A sociedade do cansaço é também a sociedade da transparência, onde tudo é exposto em uma luz constante e sem sombras, anulando o mistério, a profundidade, a verdade que nasce do contraste. Nesta superfície lisa e brilhante, sua lucidez não encontra onde se agarrar. Tudo é igualmente real e igualmente falso. A confusão é o novo normal. Foucault via o poder disciplinar moldando corpos. Agora, o poder opera moldando realidades. Ele cria um campo de possibilidades do que é pensável, do que é sentível. A positividade tóxica é a polícia de fronteira deste campo. Qualquer pensamento negativo, ou seja, qualquer pensamento crítico, triste, raivoso ou desiludido, é barrado na fronteira como contrabando perigoso. E você, pobre de você, fica preso no labirinto. Você sente que algo está errado, mas a imagem no espelho é tão brilhante, tão convincente. A voz ao seu redor é tão unânime. Quem é você? Um mero indivíduo com seus sentimentos confusos para duvidar da realidade apresentada. Essa é a armadilha final. A dúvida não é mais sobre um fato, mas sobre a sua própria capacidade de perceber qualquer fato. É um golpe de mestre. Eles não roubam a sua verdade. Eles roubam a sua confiança na ferramenta com a qual você a busca. Mas eu venho te lembrar. A lucidez não é um dom para os iluminados. É um músculo que atrofia sob o sedativo da conformidade. E ela dói. Dói como um raio de luz em olhos acostumados ao breu. A lucidez te faz ver a solidão, a injustiça, a fragilidade. É por isso que é tão tentador trocá-la pela anestesia colorida da positividade. Mas é só na lucidez, por mais dolorosa que ela seja, que a vida real pulsa. Schopenhauer, o grande pessimista, na verdade, era um grande amante da verdade.
Ele preferia a dor da verdade ao conforto da ilusão, porque só encarando a dor de frente é que podemos, talvez, transcendê-la e não apenas tapeá-la com placebos espirituais. Não troque sua lucidez por um lugar na plateia deste grande teatro. Aceite o desconforto da visão clara. A confusão é o sintoma, não a doença. É o sinal de que você está lutando para encontrar seu eixo em um mundo que gira desalinhado. Confie na sua confusão. Ela é mais sábia do que a falsa clareza que te vendem. Ela é o primeiro sinal de que a sua lucidez adormecida está começando a despertar. E despertar, você bem sabe, nunca foi um processo confortável. É um parto. É um rompimento. É um ato de coragem. E assim, chegamos ao epicentro do terremoto, o lugar onde todas as fissuras convergem. O alvo final não é sua paz, não é seu tempo, não é seu corpo. É o santuário. O último reduto onde a liberdade ainda respira, ainda que ofegante. A sua confiança em si mesmo. Sim, sua autoconfiança, essa frágil e poderosa convicção interna de que o que você sente é real, de que o que você vê existe, de que a sua dor é um fato, não uma falha de interpretação. O gaslighting é a arma que profana este santuário. Ele não entra aos gritos, ele entra com a chave mestra da dúvida e, uma vez dentro, rearruma os móveis da sua mente. Ele troca as etiquetas, coloca loucura onde antes estava lucidez, fragilidade onde estava sensibilidade, paranoia onde estava percepção. E então, o ato final da dominação se consuma, quando você duvida da sua própria dor. O poder venceu. Não quando você obedece, não quando você se conforma, mas quando você, no íntimo do seu ser, acredita que a culpa é sua. Quando você olha para o sangramento e pensa, devo ter me cortado sozinho. Isso é a vitória perfeita, silenciosa e total. O poder já não precisa mais te monitorar. Você se tornou seu próprio vigilante. Você mesmo reprime o grito antes que ele saia da sua garganta. Você mesmo medica a dor com a anestesia que eles venderam para você. E o golpe de gênio, a peça mais cruel dessa engrenagem, é que eles te fazem acreditar que essa rendição é uma vitória. Eles te fazem sorrir enquanto vencem. Você sorri postando fotos da sua vida perfeita, enquanto seu interior é um deserto. Você sorri agradecendo pelas oportunidades que te esgotam. Você sorri celebrando a resiliência, que nada mais é do que a capacidade de aguentar mais porrada sem reclamar. Byung-Chul Han chamaria isso de violência da positividade. A exploração já não vem de um opressor externo, mas de dentro de você mesmo. Você é o carrasco que acredita estar se realizando. Você se explora e chama isso de evolução pessoal. Você enterra a sua dor e chama o túmulo de paz interior. Foucault identificou a passagem do poder soberano que dizia: deixe-me matar você, para o poder disciplinar que diz: deixe-me moldar você. Hoje, testemunhamos o poder psicopolítico, que sussurra: deixe-me ajudá-lo a ser feliz. E nessa busca pela felicidade fabricada, você entrega voluntariamente as chaves do seu próprio santuário. Simone Weil, a filósofa da atenção e da graça, sabia que a opressão mais profunda é aquela que consegue fazer a alma consentir com a sua própria destruição, que consegue fazê-la achar beleza na sua própria jaula.
Mas eu estou aqui para lembrá-lo. A sua dor é o último bastião da sua verdade. Ela é a testemunha incorruptível. Eles podem distorcer tudo, podem colocar palavras na sua boca, podem pintar sorrisos no seu rosto, mas eles não podem sentir a sua dor por você. Ela é sua, intransferível, a prova última da sua existência singular. Recuperar a confiança em si mesmo não é um ato de egoísmo, é um ato de insurreição existencial. É parar de sorrir quando se quer gritar, é parar de agradecer quando se quer exigir, é olhar para o espelho e pela primeira vez acreditar nos seus próprios olhos, mesmo que eles estejam cheios de lágrimas. O santuário foi violado, mas não destruído. As paredes ainda estão de pé. A chave para reabri-lo está naquilo que eles mais temem, na sua coragem de confiar na sua própria e dolorosa, mas infalível verdade interior. Não deixe que roubem seu sorriso, mas, sobretudo, não deixe que corrompam o significado dele. E então chegamos à beira do abismo. O lugar onde tudo pode desmoronar ou tudo pode começar. Acordar não é sobre ver um mundo diferente, é sobre ver o truque. É parar de olhar para o espetáculo na tela e encontrar a lente que o projeta. É desviar o olhar do fantoche e enxergar nos fios a mão que os move. O sistema mente. Essa é a única verdade inabalável. Ele mente com a elegância de um prestidigitador, desviando sua atenção para o brilho enquanto a moeda some no bolso do colete. Ele mente sobre o que é felicidade, sobre o que é sucesso, sobre o que é normal. Ele mente dizendo que a gaiola é, na verdade, um espaço de segurança, que as correntes são joias, que o sussurro que te adormece é a sua própria voz. Mas a mentira por si só é impotente. Ela só ganha poder com uma única, crucial colaboração: a sua. A sua necessidade de se encaixar, o seu medo de estar errado, a sua vontade desesperada de acreditar na calmaria fabricada. E o ato final dessa colaboração é você pedir desculpas por enxergar. Pedir desculpas por perceber a feiura sobre o verniz, por sentir o vazio no centro do furacão, por duvidar do sorriso que não chega aos olhos. Cada vez que você se desculpa por sua lucidez, você está assinando a sua própria sentença de exílio interior. Nietzsche, o grande desmontador de ídolos, bradava: "Deus está morto." Um grito para matar as verdades herdadas, as moralidades impostas. Hoje o grito precisa ser: "O sinal está cortado." Desligue a transmissão que define o que você deve ser, sentir e desejar. Byung-Chul Han fala da sociedade da transparência, onde a superfície é tudo. Desligar o sinal é buscar a profundidade, a sombra, o silêncio, onde a verdade pessoal pode enfim brotar. É recusar a positividade que aplaca e escolher a negatividade que pensa, que critica, que sente a dor e a transforma em força. Foucault nos mostrou que o poder produz verdades. Sua última revolução, então, é produzir a sua verdade. Uma verdade que não é ditada, mas sentida. Não é replicada, mas vivida. Simone Weil, que falava da atenção como a forma mais pura de generosidade, diria: preste atenção à sua própria alma. A sua fadiga, que é cansaço do mundo, não de vida. A sua angústia, que é luto por um eu autêntico que foi sequestrado. Desligue o sinal. É um ato de silêncio voluntário em meio ao ruído ensurdecedor. É desconectar-se da realidade consensual para reconectar-se com a sua própria realidade visceral. Não é fugir do mundo. É encontrar um terreno sagrado dentro de você, de onde você pode reentrar no mundo, sem mais pedir licença. Aqui no Desprogramadamente, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos o machado para cortar os fios.
Oferecemos o espelho para você encarar sem desculpas a pessoa que sempre esteve lá, a que sente, a que duvida, a que vê o truque, a que é livre, porque finalmente parou de pedir desculpas por sua própria visão. O sistema mente, mas você não precisa mais ouvir. Desligue o sinal. A quietude que se seguirá será assustadora e será finalmente sua. Agora, desligue este vídeo e escute o silêncio que ficou.